Seu áudio tá bem ruim, Otávio. Já está gravando, que eu estou vendo aqui o acionado. Boa noite a todos e todas. Vamos começar hoje a nossa noite com um tema bastante interessante para quem está no contexto aí do dia a dia da demência, seja profissional, seja cuidador familiar, não familiar. Eu sou Juliana Lira, eu participo, eu sou secretária adjunta aí da Abras-DF, sou fonoaudióloga, eu sou professora do curso de fonoaudiologia da Universidade de Brasília e vou ser moderadora aqui, né, nesse momento. Então, todo mundo está convidado a participar, né, com perguntas, comentários, certo? Através do chat. E eu gostaria, né, antes até de apresentar a todos, né, as minhas duas companheiras aí de mesa, né, agradecer a todos pela presença, né, a gente sabe que cada momento vale ouro, né? Então, que vocês poderiam estar em outra atividade, até cuidando, né, da família, e estão aqui com a gente. Então, muito obrigada, e a participação de vocês com certeza é fundamental para que essa noite seja rica, tá? Então, eu quero falar do tema, né? A gente vai conversar hoje sobre o que fazer quando a demência afeta a capacidade de se alimentar, certo? E eu quero apresentar e passar a palavra para as minhas duas companheiras aí, né, na construção desse tema, que é a fonoaudióloga Manuela Dias. Ela é pós-graduada pelo Instituto Paliar em Aperfeiçoamento em Cuidados Paliativos. Ela também é pós-graduada em Motricidade Oral e em Oncologia pelo Hospital do Câncer AC Camargo. E ela é também uma membro integrante da diretoria da Abras-DF, na qualidade de conselheira fiscal, né? Junto a Manuela e a mim, temos a Ana Castro, que é jornalista, cuidadora familiar e diretora da Abras-DF. Além disso, também é uma das criadoras do coletivo Filhas da Mãe. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre a campanha do coletivo, né? Eu vou passar a palavra primeiro para a Manuela, depois para a Ana, né? Para a gente falar, para vocês acolherem, né, quem está aqui conosco, e aí depois eu vou falar um pouquinho da campanha do coletivo, tá bom? Manu, pode ser com você? Pode sim. Bom, eu agradeço essa oportunidade também de estar aqui com vocês, né? Para mim é um momento muito importante de poder transmitir um pouquinho do meu conhecimento na área e de tentar responder o máximo possível a dúvida de todos que estão aí participando, que nosso objetivo aqui é levar conforto, levar tranquilidade, levar segurança para quem cuida, né, do seu ente querido aí que tem algum tipo de demência, e a gente está aqui para oferecer esse conforto técnico, né, para vocês. Maravilha. Ana, a palavra é sua, minha querida. Obrigada. Boa noite a quem está aí com a gente. Esse tema me é muito caro, porque eu achava que fonoaudiologia era só para quem tinha problemas de fala. E depois, na prática, ao longo de mais de 10 anos, cuidando, uns 14 da minha mãe, mais meu pai e meu padrasto, que tiveram demência também, eu descobri como isso pode ser decisivo na qualidade de vida da pessoa que a gente cuida. E por causa desse problema que hoje a gente está abordando, da dificuldade de alimentação, eu mudei minha trajetória de vida. De jornalista, eu virei cozinheira e confeiteira para fazer minha mãe voltar a se alimentar. Uhum.
Então, a gente pensou da noite ser o seguinte, né? A gente pensou em algumas perguntas, né? Alguns temas mais norteadores, né? Nesse tema. E aí, assim, o meu papel é fazer essas perguntas, né? E juntar também as perguntas e as questões que vocês vão colocar no chat e passar a palavra, né, para Manuela, que eu chamei de Manu, vou tomar licença aqui, Manu, né? Eu Por sei. favor, Manu, pode continuar chamando. E passar a palavra a Manu e a Ana, né, para elas colocarem a experiência profissional, a experiência de vida delas, né, que isso vai ser bastante enriquecedor, tá bom? Então, podem mandar as perguntas, os comentários no chat que a gente vai agregando, tá? A intenção é que a gente fique mais ou menos até umas 9h15, né? E depois já vai encaminhando para o final para a gente terminar às 9h30, tá? A nossa live. Muito bem. Então, a gente podia começar, né, pensando, né, em termos, né, de dificuldade de alimentação, da capacidade de alimentação, né? Como a gente pode perceber essa dificuldade? Quando é o início, né? Em que momento da doença, da demência, né? Seja ela doença de Alzheimer ou outra demência, que começam as dificuldades, né, de alimentação. E aí, eu gostaria, né, até de né, colocar um pouquinho, né, a gente não definiu quem vai falar primeiro ou não, fiquem à vontade, tá? E outra pergunta também, será que tem pessoas que não têm dificuldade de alimentação, né, durante a demência, ou isso acontece com todo mundo, né? Eu vou passar primeiro a palavra a Manu, tá? Doutora Manuela, né? Querida Manu, e depois passo para a Ana, tudo bem? Mas fiquem à vontade, tá bom? Obrigada. Tudo bem, certo. Bom, primeiro, assim, eu acho interessante a gente explicar um pouco o que acontece no corpo, né? No indivíduo que é acometido com a demência, seja de Alzheimer ou outro tipo de demência. A gente sabe que se trata de uma doença progressivamente degenerativa, neurodegenerativa, e que isso vai desenvolvendo, né, no cérebro, umas placas senis que tem a repercussão da danificação do neurônio, né, que interfere aí na comunicação entre os neurônios e uma degeneração do cérebro, né, devido à evolução desse quadro. E a gente entende que no nosso cérebro existem áreas, regiões corticais importantes que têm uma atividade específica na função da mastigação, da deglutição. E neste processo degenerativo da doença, essas regiões são também afetadas, tá? Então, a gente tem perdas de comunicação desse indivíduo perceber o alimento que está na sua boca, de sentir, de interpretar, né, de recordar, ter a memória da alimentação, do sabor. E daí, então, vem dificuldades também, além das questões sensoriais, tem as motoras, né, de executar um movimento, né, mais preciso, mais veloz, de maior contração, para esse ato mecânico motor da deglutição acontecer. Então, esse processo... Estão me ouvindo? Então, esse processo degenerativo acomete de uma forma ampla, que vai gradativamente aumentando com a evolução da doença. Por isso que a gente vê esse impacto de dificuldades variadas no processo da alimentação, tá? E são dificuldades que a gente pode observar lá no começo, que é uma dificuldade de selecionar o alimento, de preparar uma refeição, de esquentar o alimento no fogo ou no micro-ondas, de selecionar alimentos que são nutritivamente melhores.
né? Então, toda essa sequência, essa execução fica perdida na fase inicial da doença. E aí a gente já pode chamar isso de dificuldade. Por isso que nós tivemos até um cuidado de não falar dificuldade só de engolir, porque quando a gente fala de disfagia, que é uma dificuldade de alteração no processo da alimentação, da deglutição, envolve coisas que estão antes do processo de só engolir ou de um engasgo somente, tá? Então, eu posso até falar um pouco mais depois, mas acho que seria interessante a gente ouvir o que a Ana tem a dizer dessas dificuldades que ela percebeu com a mãe dela. Né, Ana? O que você viu assim inicialmente? Quais foram as primeiras dificuldades voltadas para esse contexto da alimentação? Tá. Minha mãe era uma excelente cozinheira, apesar de ser intelectual, e era o que a gente chama de boa de boca. De repente, ela começou a recusar tudo. E, inclusive, quando ela saía regularmente com as amigas para comer fora, ela só bebia e pedia sobremesa. E tudo que ela comia, ela gostava, ela passou a recusar. Estava se limitando a café com leite e pão com manteiga. E só queria comer com a mão. Derramava coisas. Então, eu comecei a tentar entrar na cabeça dela. Eu percebi depois que com a demência muitas pessoas mudam o paladar. Minha mãe odiava carne moída, chamava de carne roída. No final da vida, ela só queria comer carne moída. Então, eu comecei a achar, né, eu não entendia nada de fono, nem de aparelho, né, como é que funciona, eu não sabia nada. Mas eu comecei a entender que ela tinha dificuldades reais de se comportar. Por exemplo, uma coisa que eu ensinava muito às cuidadoras, olha como é complicado pegar um garfo, porque eu estou com a colher, pegar um garfo, escolher a comida, equilibrar e levar à boca. Quando ela fazia uma vez e caía fora, ela já desistia. Ela se sujava, esse sujar irritava muito. Então, e o não, a gente aprende que a primeira palavra que o bebê diz é o não, quando ele empurra o seio. A minha mãe tudo era não, 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 não. Às vezes ela pegava depois com a mão, mas o princípio era não. E as cuidadoras, eu morava em São Paulo, ela em Brasília, as cuidadoras começaram a relatar. Ela não quer comer, ela não quer comer, ela não quer comer. Começou a perder peso, começou a ficar a ponto de tomar um suplemento. Ela tomava café com leite com suplemento praticamente. E a médica já estava falando em sonda, se ela continuasse recusando alimento. Não aceitava beber nada, não queria, tudo era ruim, tá ruim. A água estava ruim, o suco estava ruim. E aí eu fui tentando entrar na cabeça dela. O que será que está levando a isso? Comecei a tentar. Depois de fazer 9 pratos assim um dia, e ela recusou todos, eu comecei a descobrir que a medicação afetava o paladar, ela estava com dificuldade de mastigar, estava com dificuldade de engolir, engasgava, tossia. Sempre durante a refeição tinha uma tosse, e aí ela não queria mais nada. Então, eu comecei a ver que tinha dificuldades, desde essa motora, que era pegar, de levar à boca, de deglutir. A água, por exemplo, eu comecei a lembrar que os meus filhos, quando eram pequenininhos, não queriam beber água, porque a água é ruim. Ele cospe. A comida que ele não entende, a textura, o bebê cospe. Então, eu comecei eu não sabia nada e continuo não sabendo. Vocês é que vão explicar o que acontece no cérebro para isso. Mas eu comecei a ver que eram dificuldades reais, né? E a outra coisa, eu achava que ela não estava entendendo a comida. Às vezes ela metia a mão numa coisa de líquido, às vezes ela pegava a alface assim com a mão, enfiava na boca, ficava a alface para fora, e ela não conseguia entender o que era o alface. Só queria saber, né, de mingau e doce. O paladar ficou absolutamente voltado para doce. E aí eu resolvi descobrir como eu vou melhorar a nutrição. Foi por isso que eu fiz 3 cursos de cozinheiro profissional, fiz um de confeiteiro, fui para o Senac, para agregar mais valor nutricional a qualquer coisa que ela comesse. E sempre com fono. Ana, e essa dificuldade que você relatou, motora, de segurar, de se sujar, de pegar com a mão, foi os primeiros sinais de dificuldades que você percebeu? Mais um pouco para o final que veio os engasgos? Às vezes tinha engasgo com água, sabe? Às vezes tinha engasgo com suco. E aí, quando tinha engasgo, acho que o resto, a lucidez que ela ainda tinha, fazia rejeitar aquela situação.
Outra coisa também, que aí não tem a ver com Alzheimer, mas não tem a ver com esse aparelho, era a dificuldade de se concentrar, com televisão ligada, barulho de panela e de cozinha, porque ela fazia as refeições na copa, conversa das cuidadoras. Então, depois eu descobri que uma tranquilidade é fundamental. A mesa de amigos, muita conversa, ela não conseguia se concentrar na alimentação. Chegou a ponto da refeição durar 2 horas e ela não comer nada, porque era tudo muito lento. Até que uma nutricionista me disse, não, 2 horas com a refeição, até porque essa posição sentada, cansativa e tal. Então, eu fui tentando tirar todas as pedrinhas do caminho. E do ponto que eu voltei de São Paulo, ela já tinha Alzheimer há quase 10 anos, e eu fiquei mais quase 5 cuidando dela na casa dela até falecer, que ela chegou a não comer nada e não tomar nem 200 ml de líquido por dia, até 2 dias antes de falecer, ela comia todas as refeições, 6 refeições, não era tudo pastoso, tinha pedacinhos, e meses antes dela morrer, ela comia pipoca. Uhum. Ai, que delícia! Ô, Ana, e durante essa fase em que ela apresentou essas dificuldades comportamentais com a alimentação e até alguns eventos de engasgo com a água, ela teve perda de peso? Você percebeu que ela emagreceu? E foi bom a princípio, porque ela tinha excesso de peso, era hipertensa e tinha diabetes. Mas perdeu músculo, ficava frágil. E na vida do cuidador, as refeições são muito importantes. Primeiro que ocupam tempo, é uma atividade. Pode ser lúdica, pode ser, além do fator nutricional, né? É social também. Então, a tensão, aquela tensão que a gente fica quando o bebê não come, você ficava com aquela tensão o dia inteiro. Não comeu. Se não comeu, não pode tomar remédio para baixar a glicemia. Não tomou o remédio para controle do humor. Esse não pode dar antibiótico, não podia dar de estômago vazio. Então, dá uma tensão. A gente ficava numa expectativa. Tanto que eu tinha, na época, acompanhamento por Skype, por e-mail, era assim, foi, não foi, foi, não foi. Era se comeu, não comeu. Deu certo, não deu. Eram pelo menos 3 refeições por dia muito tensas, né? Sim, porque tudo era... E o remédio era um drama. E isso gera uma angústia no cuidador, né? Você fica com uma sensação de que você não está oferecendo um cuidado adequado, que você está faltando com a saúde, né? E é muito angustiante isso. Uma coisa interessante para você ou a Juliana explicarem, por exemplo, a minha mãe adorava rúcula. E eu demorei a entender que rúcula engasgava. Depois, quando eu fiz um curso de alimentação para bebês para meu neto, é que eu aprendi que o alface engasga. Mas a gente continuou dando rúcula. Então, ela começava a comer a rúcula e não queria mais saber de comer, porque era uma situação desagradável. Vou então agora aproveitar toda essa história que você me contou e vou tentar pontuar um pouco com um olhar mais técnico para quem está nos ouvindo. Quando você fala inicialmente dessas alterações de coordenação motora, de atenção, a gente está falando aí de áreas no cérebro que têm um papel importante na função cognitiva, tá? Então, a gente precisa ali da nossa cognição ali preservada para a gente ter essa atenção, essa sequência de iniciar as ações, de organizar a sequência das ações. Então, aí a gente observa que já tem uma alteração comportamental da alimentação e que não é logo algo mecânico ou de dificuldade de movimentar a língua ou dificuldade de mastigar somente, mas ali de uma organização temporal na ação, no reconhecimento das coisas. Então, é muito importante que, obviamente, quanto antes o fonoaudiólogo entrar para essa família e ajudar a entender as dificuldades, melhor. Porque cada paciente vai reagir de uma forma diferente. Não existe um manual único de orientação. A gente tem algumas orientações clássicas que servem para todos, mas a gente tem que conhecer bem a rotina do paciente, da família, para entender o contexto alimentar desse paciente. Então, é necessário, como você falou, tinha muita poluição visual, muita poluição sonora,
e que isso dificultava a atenção dela, o foco durante a alimentação. Então, isso é uma coisa importante, que interfere, porque ela poderia fazer uma alimentação mais curta e com tanta distração, ela demora mais para comer, né? Então, a mesa, o local, a cadeira, o apoio nas costas e os talheres, se ela está coordenando bem o movimento que a gente intercala com o garfo e com a faca, varrer a faca para depositar a comida sobre o garfo, ou se é melhor a gente tentar a colher. Então, assim, várias tentativas o fonoaudiólogo faz com a família para tentar ver o que é mais funcional. Então, a questão do funcional é o que dá mais certo. O que está dando mais certo para essa paciente se alimentar com um tempo menor e de uma forma mais natural possível, tá? Então, essa questão do ambiente, do ruído é importante, a posição, onde senta, os talheres que usa, e daí, então, vem a questão das consistências, tá? Às vezes, a apresentação da comida, aquela apresentação colorida, muito variada, que a gente sempre fala que é muito importante, de fato, ela é importante. Mas a gente precisa ver se isso também não distrai ele muito com a comida. E às vezes eles ficam brincando, separando ou estranhando muito as cores. Por isso que eu falo que cada paciente é de um jeito, né? Eu não posso chegar aqui e dizer para todos, olha, vamos deixar a comida sempre muito colorida, ou não pode misturar a comida. Não, não existe uma regra. É o que dá certo para cada família, né? Então, talvez para sua mãe, como você foi falando, alimentos assim um pouco mais pastosos, mais mole, mais umidificado, de fácil desmanche na boca, que quando bota na boca desmancha mais fácil. Isso inicialmente provavelmente estava mais adequado para ela. Então a fonoaudióloga tem que ver a questão da consistência e as adaptações que a gente precisa fazer. O que a gente precisa mexer? Cortar em pedaços menores, né? Ou desfiar a proteína, molhar o arroz com caldo de feijão, né? As folhagens, que você falou que não sabia que a rúcula, né, engasgava. E, de fato, a folhagem é um alimento muito perigoso, que a gente tem que estar atento a depender da fase da dificuldade da deglutição, ou seja, a fase dessa disfagia, o grau dessa disfagia, para a gente poder dizer, não pode mais folhagem, ou vamos ter que picotar a folhagem e misturar com o purê, porque o purê engloba a folha, ele envolve a folha, e quando você engole o purê desliza e a folhagem está lá dentro. Então, existem vários recursos que a gente pode usar para essa pessoa que gosta, que tem uma história biográfica da alimentação, um recordatório, uma biografia da alimentação, do qual o verde, a salada, sempre foi muito bom e ela não gostaria de perder isso. Então, a gente sempre busca alinhar, né? O que o paciente gosta, o desejo, o que faz bem para ele e a sua funcionalidade para isso. E não chegar e dizer, vamos tirar a folhagem, vamos triturar tudo, vamos liquidificar tudo, porque não é bem esse o caminho. Isso pode ter a vir a acontecer mais na fase avançada da demência, tá? Que é quando a pessoa atinge um nível de disfagia mais grave. E aí, realmente, alguns alimentos vão precisar ser totalmente macerados, liquidificados, mas não existe uma regra, e sim um olhar clínico de quem está avaliando e compreendendo o contexto familiar e alimentar desse paciente. Perfeito. Entendeu? Então, eu queria até colocar algumas coisas, né, na conversa de vocês, até colocar algumas perguntas, né, até falar dessa questão que a Manu está falando da individualidade, né? Que a sua mãe, Ana, comeu pipoca. E a gente, na regra, assim, se a gente for colocar, né? Generalizar, pipoca é uma comida muito arriscada, né? Porque ela tem duas consistências aí, que tem aquela casca de fora e tem a parte branquinha, né? Que é mais macia, enfim. Então, é muito interessante, né? E como a Manu falou, é importante
olhar cada indivíduo, né? Ele, só aquelas orientações só valem para ele, né? A gente não consegue generalizar. E aí, puxando outras perguntas que talvez, né, vocês possam ter, falando em perguntas, gente, eu vi que a Marli levantou a mão. Marli, por gentileza, gente, para facilitar, você poderia digitar a sua pergunta, o seu comentário no chat, tá? A gente vai coordenar através do chat para poder ser mais fácil aqui, né, no contato, tá bom? E então, assim, vamos pensar, né, coisas que podem acontecer. Por exemplo, o líquido, a dificuldade para engolir o líquido, né? A gente estava até conversando aqui e eu ouvi um pouco antes da nossa mesa começar, né, uma senhora falando que a mãe hoje engasgou com líquido, né? E também a questão, olha, a Jaqueline escreveu aqui ontem, não foi hoje. A mãe engasgou tomando um remédio com água. Ela estava usando um canudo. Obrigada, Jaqueline. Então, queria passar a palavra a vocês, né, para colocar um pouquinho dessa questão que é tão comum. Qual é o idoso que não tem um remédio, né, pelo menos um remédio para tomar, né? E a água, o líquido. Obrigada, gente. Fale, Manu. Oi, posso falar? Então, a questão do líquido, a gente tem que fazer duas perguntas primeiro. Existe uma dificuldade de aceitação com o líquido, ou seja, está recusando o líquido, mas não está engasgando. Bota na boca o líquido e cospe, ou bota na boca o líquido e segura e não engole, tá? E outra coisa é ter a certeza que não está engasgando com esse líquido. São essas duas perguntas que a gente tem que fazer, porque para cada uma tem uma conduta correta. Se tivesse engasgando com o líquido, geralmente só engasga quando toma as medicações, ou sempre engasga quando está tomando água livre, ou suco, qualquer coisa que é bem rala, igual a água. Aí, nesse caso, a gente vai precisar entrar com algumas substâncias que espessam esse líquido, que são os espessantes, tá? Inicialmente, a gente já entra com os espessantes para dar mais segurança e prevenção aí de fazer broncoaspiração, entrada e debilitar essa função respiratória por contaminação pulmonar, né, de líquidos. Então, a gente precisa identificar se a causa realmente é o engasgo e tentar superar de imediato com essa alternativa do espessar, ou a gente pode usar técnicas de saborizar a água, né? Porque já se trata só de uma recusa, vamos tentar deixar essa água mais apetitosa, tá? Que são informações sensoriais que vão lá para o nosso córtex, né? Então, a gente tem uma resposta cortical para o músculo mais rápida, porque às vezes o processo da evolução da doença dele atingiu áreas ali do qual ele já não identifica tão facilmente que a água é algo prazeroso, bom, vamos engolir, entendeu? Então, a gente precisa testar ou gotinhas de limão com gotinhas de adoçante, ou botar chá, o sachêzinho de chá, ou a própria folha de erva cidreira, hortelã, pode colocar morango, né, dentro e deixar essa água mais saborizada. Ou então, sucos e vitaminas. Tem várias tentativas que a gente pode fazer com essa família para tentar fazer com que ele aceite mais o líquido, mas sempre fazendo esse diagnóstico diferencial se é só uma recusa ou se está junto com os engasgos. E aí vem todo um cuidado do jeito que oferta, de estar bem posicionada. Essa pessoa nunca deve estar deitada, ela tem que estar sempre sentada, porque você pode estar sentada numa cadeira e numa cama com seu decúbito elevado, mas o seu pescoço está lá para trás. Aí não adianta nada. O pescoço não pode estar com essa hiperextensão, porque a gente facilita a gravidade ali da descida do alimento para o lugar errado. Então, o queixo deve estar próximo aqui do peito, numa posição assim, de uns 4 dedos próximo do peito. E a água, então, pode ser ofertada num copo, controlando o volume,
porque às vezes engasga porque vai, derrama, ó, grande quantidade de uma vez, a pessoa não se atenta de que tem que ser de forma mais fracionada, controlando essa velocidade. Então, esse manejo da oferta também interfere se o paciente está engasgando, tá? E, às vezes, tem uns que engasgam com essa oferta livre no copo, mas não engasga no canudo. E tem o contrário também, engasga no canudo, mas não engasga no copo. Então, a gente tem que sentir, conhecer e testar todas as formas e recursos que nós temos de tentar ver o quanto ele é funcional de cada jeito, né? Que a gente propõe. Respondi, Ana? Sim, eu queria... A gente podia evoluir para outro tema, mas para não ficar sem falar do engasgo, é uma grande angústia que a gente, cuidador, tem, é que engasgue, a gente faz o quê? Na nossa conversa dessa semana, vocês me falaram que não se dá água no engasgo. Essa informação eu já passei para várias pessoas que comentam, não, aí eu dei água, olha, eu aprendi com 2 fono que não se dá água na hora do engasgo. Fala um pouquinho o que fazer no engasgo. Fala. Olha, primeiro, quando você tem um engasgo, também a gente tem que procurar identificar o que é que ele engasgou. Porque ele pode engasgar com secreção, com saliva, com água e com comida. Então, engasgou. Vamos perguntar, com o quê? Se for com água, tá? A gente pensa, imagina que deve ter sido um volume de uns 5 ml, uns 10 ml no máximo, tá? Então, e não deve ter sido um engasgo total, né? Deve ter sido parte dele. Então, vocês não devem ficar tão preocupadas, porque isso não leva a um mal súbito imediato, não. Somente um desconforto de tosse. Então, nós temos que deixar inicialmente, se essa pessoa tem uma resposta efetiva de tosse, de defesa, a tosse dela é eficaz, é forte, deixa tossir, porque a tosse é um recurso de proteção natural nosso. Quando a gente tosse, a gente consegue ali remover um pouco daquele resíduo aspirado para fora, tá? Então, uma vez que ele tossiu bem e ficou bem, você aí sim tranquiliza, pergunta se está tudo bem, e aí sim, você pode depois tentar dar um pouco de suco, ou dar um golinho menor na colher de água, tá? Mas só que mais tarde, não no momento exato do engasgo. Agora, se o engasgo foi com fragmentos, com pedacinhos de alimento, também temos que deixar tossir e retirar a comida que está ainda parada na boca. Porque quando você engasga com fragmento, vamos supor que botou lá uma colher que tinha arroz, feijão e carne. E aí ele começou a engasgar. Quando a gente engasga, a gente faz o quê? Puxa o ar para tossir. E nessa puxada, você acaba aspirando mais resíduo de comida na boca. Então, se botou uma colher cheia de comida, retira imediatamente ali com a boca, puxa o canto do lábio, vai tirando. Ah, e se ele morder meu dedo? Usamos outras alternativas, mas se não morder, tenta com o dedo tirar também tudo da boca e deixar ele também tentar tossir. Depois que ele se tranquilizou, você pode oferecer um copo de água, se ele não se engasga com água, tá? E a preocupação maior do engasgo é quando é com pedaços maiores, tá? Com pedaço de carne grande, esse sim é mais perigoso, porque pode fazer uma obstrução na via respiratória. E aí essa pessoa não conseguir respirar e às vezes vocês nem conseguirem tirar. E aí essa é uma situação mais grave de engasgo, que vai exigir do cuidador ou de alguém um conhecimento sobre aquelas manobras, né? Para poder expelir, jogar fora o conteúdo, ou até mesmo ter que chamar uma ambulância e tomar outras medidas, tá? Por isso que eu falo que quando a atenção do paciente com demência já está muito perdida, que ele se perde muito, ou que às vezes ele está ali muito lentificado nas respostas, mais mastiga, come sólidos, nós temos que ter cuidado com os pedaços, com o tamanho dos pedaços, porque esse nível de atenção e de percepção dele já está muito diminuído e às vezes ausente. Então, ele não tem aquele recurso natural nosso de proteção, de pensar, puxa, deixa eu mastigar devagar, porque isso aqui pode me engasgar e eu quero me proteger. Eles perdem essa percepção.
Então, a gente tem que facilitar de colocar fragmentos em pedaços menores para não correr esse risco maior de uma obstrução de via aérea. Ajudei a responder? Nossa, foi ótimo. Eu queria até colocar perguntas aqui do chat, né, para agregar nesse tema. Antes só de fazer isso, eu queria falar para quem está aqui no Distrito Federal, né, como a gente, aqui no Distrito Federal existe uma lei, né, que todo estabelecimento de alimentação, restaurante, precisa ter impresso como ensinar a fazer a manobra, né? É uma manobra que chama Heimlich, é um nome alemão, né? Que foi quem inventou, que é aquela manobra, né? De apertar aqui debaixo do peito com força para caso como a Manu falou, caso tenha uma obstrução na garganta, né? É muito importante, é até uma questão mesmo de saúde pública, todo mundo aprender, né? Tem tutoriais no YouTube, na internet que a gente procura, né? E é importante a gente aprender. Algumas pessoas até fazem isso, né? Tem que socorrer alguém até em situações, né, de não doença, num restaurante, enfim, né? É uma questão de saúde pública, só para fazer um comentário. Então, vamos para o chat. Olha, o Enilson Abreu, ele escreveu, né, que a mãe dele, ela usa prótese removível, mas só quando sai de casa, né? Ela não usa em casa. Ele insiste para ela usar, mas ela não usa, né? E aí ele colocou o seguinte: até o momento eu não percebi dificuldade para comer, mas fico preocupado com a perda gradativa da deglutição. E ele está perguntando que conselhos vocês dariam. E aí eu vou colocar um outro tópico escrito pelo, eu não sei o nome, né? Tá o nome do celular, iPhone, eu não sei como é que você chama. Se quiser escrever aqui no chat quem é que fez a pergunta, né? Colocou assim: há casos que o paciente possui prótese e que elas se deslocam na boca e podem causar engasgos, e perguntou se poderia abordar esse assunto, né? Claro. Até a questão de engolir, enfim. A Janine, obrigada, Janine. Pronto, essas são as perguntas até agora. Obrigada. Vamos lá. A questão da prótese, a gente tem que saber o seguinte: essa prótese, ela tá funcional na boca desse idoso? Ela tá bem ajustada? Ela não tá provocando dor? Porque às vezes a prótese, ela cria rachaduras que provocam dor e que vocês não percebem, e que até formar uma ferida é um nível mais grave desse atrito da prótese com a gengiva. Às vezes ela machuca, mas não é uma ferida visível. E isso já é um motivo para o paciente, de repente, evitar comer algumas coisas ou começar a manifestar um comportamento de recusa. Então, a prótese, ela ajuda na alimentação quando ela está bem adaptada, ou seja, não está folgada demais, ou não está com corte, com arranhões, não está machucando, tá? E esse paciente que tem uma demência, ele já está numa fase que ele ainda tem condições de fazer esse movimento de mastigação de forma mais efetiva. Porque, às vezes, no decorrer do avanço da demência, essa fase oral de mastigar com força, de jogar o alimento de um lado para o outro, ela vai se perdendo mais. E eles começam a transformar essa fase oral mais de um amassamento. A língua, ela amassa lá no palato duro, o palato mole, volta e engole, tá? Então, a gente precisa, de fato, avaliar esse paciente, ver, descartar aí as possibilidades da folga da prótese, porque se você está mastigando um alimento com a prótese solta, você está mastigando as duas coisas, a prótese e a comida, né? E ainda corre o risco do alimento entrar entre a prótese e a mucosa do palato. E aquilo vira um sanduíche louco dentro da boca. Então, isso não é saudável, não é natural, não é funcional e não é prazeroso. E pode ser um motivo até para o paciente recusar a comida e não querer comer, tá? E de ter engasgos também. Então, é muito importante que essa prótese ela esteja funcional para esse paciente, considerando essas questões.
tá? Será que eu contemplei tudo? Quer completar, Ju? Então, só para completar, né? Será que é possível o paciente engolir, a pessoa engolir a prótese? Né? Existe muito esse medo, né? Quando a pessoa dorme, né? Ou fica deitada com a prótese, né? Só contemplando a pergunta da Janine. Sim, se for aquela prótese parcial, que isso existia muito, né? Os pacientes mais idosos, a gente vê, às vezes, uma parte que é implante, outra parte que encaixa. Essa que encaixa, ele pode, sim, durante o sono, ela se soltar, se ela estiver mal adaptada, ele invadir a via aérea e provocar uma obstrução, um desconforto ali importante, tá? E tem casos também de que próteses assim únicas, né, de alguns 2 dentes, 3, do paciente até engolir. Daquilo se perder na boca durante a alimentação e acabar engolindo, ou até mesmo broncoaspirando. Então, o risco existe. Óbvio que se for uma prótese superior total, esse risco não é tão favorável, porque é muito grande para a passagem aqui, né, da faringe e laringe. Mas se for pedaço parcial, esse risco existe. Maravilha. Então, eu queria fazer uma pergunta e já juntar com a pergunta que o Enilson fez agora, né? Ele perguntou qual é o melhor profissional para avaliar essa questão da prótese, se é o fonoaudiólogo ou o dentista. E aí eu queria até perguntar para vocês a questão da escovação da boca, né? Da higiene da boca, né? Perguntar como você procede na sua prática profissional, Manu, e a Ana, assim, que experiência que teve, né? No cuidado com a mãe, né? É isso, por enquanto. Vamos falar, Ana? Comece você. Manuela, pode começar. Oi. Posso começar? Tá. Então, sobre esse cuidado com a higiene oral, é muito importante, sim, fazer... sim, antes você perguntou qual era o profissional melhor. Você pode ter os 2 profissionais, porque a prótese, ele precisa passar por revisões, né, sistemáticas ali, porque esse dentista tem que estar acompanhando o quanto essa prótese está bem adaptada, se a higiene da prótese está sendo bem feita. Então, é comum o paciente ter um acompanhamento anual, semestral ou trimestral com o seu dentista, tá? Então, ele tem que ser um profissional presente, sim, sempre. Agora, quando a gente fala de avaliar a funcionalidade da mastigação e da deglutição com a prótese, o fonoaudiólogo é um profissional totalmente habilitado para fazer essa avaliação e dar as orientações devidas aos familiares, tá? Então, quando a gente fala de ver mastigando e ver engolindo, é o fonoaudiólogo. Quando a gente fala de ver se essa prótese precisa de ajustes para ela ficar bem adaptada na boca e fazer essa função da mastigação e da deglutição acontecer bem, é o dentista, né? E o cuidado com a higiene oral, o que se recomenda é que tenha uma escovação de no mínimo 3 vezes ao dia nas principais refeições, né? Após o café da manhã, após o almoço, após o jantar, e que se puder passar o fio dental também, após essas 3 refeições, seria o ideal, tá? Agora, existe também outras orientações que a gente pode dar mais para frente, caso tenha alguma dúvida, desses pacientes que não são tão colaborativos para a higiene oral, tá? Também posso falar disso se vocês quiserem, tá? Se tiver dúvidas em relação a isso, a gente pode explicar também. Quer falar, Ana, como é que foi a sua experiência com a sua mãe? A primeira experiência com o meu padrasto, que teve demência por demência vascular, né? Ele teve uma época que ele não falava quase, e ele batia a cabeça na parede, ele gritava, ele não deixava ninguém encostar, ele cuspia comida, e mudou de uma pessoa doce para uma pessoa insuportável. E foi a primeira vez que aí eu levei ele ao meu geriatra, eu não tinha 40 anos, mas eu já ia ao geriatra.
E aí a geriatra levantou assim o lábio e disse, olha, já tinham dado até Ritalina para ele, estavam medicando e tal, para transtorno de humor. Ela disse, olha, ele deve estar morto de dor, porque está com uma cárie na raiz absurda. E aí eu me dei conta de como a gente precisa interagir com o médico, com o dentista, para dizer está doendo. Ele não sabia dizer está doendo, ele só sabia empurrar, gritar, recusar o alimento, cuspir, porque doía muito. A partir daí, eu participava do projeto que tinha palestras no Agarram, o Conviver, e eu assisti uma palestra de uma dentista falando da importância do dentista na demência, no cuidado da demência, e na UTI, no hospital. Aí mostrou umas imagens horríveis de pessoas que vão para a UTI e ninguém conta que ela tem prótese. A gente dá comida, dá banho, esquece que tem que limpar a boca. Então, de infecções seríssimas. Ixi, acabou. Alô? Eu saí? Oi? Eu ainda estou aí? Ana, só, a imagem só congelou. Mas a gente ouve com a voz. Pode continuar. Pronto, voltou? Voltou. Não posso. A gente te escuta, pode continuar falando. Agora voltou, mas tá. Voltar. Deu certo agora. Tá eu voltando. Volto depois? Voltei? Voltou sim. Uhum. Voltou, Ana. Você estava falando da UTI, dos dentistas na UTI, o quanto que eles observavam que o paciente não estava com prótese ou estava sem prótese. Bom, eu estou falando sem retorno, tá? E aí eu vi que isso era uma coisa que era deixada de lado, porque dá muito trabalho fazer higiene oral. Então, muita gente até dá sopinha e papinha, porque é mais fácil. Porque a pessoa demenciada, uma das coisas que acontecia com minha mãe, ela ficava o tempo todo com o dedo na boca, arrancando a comida. E era de uma geração que não usava fio dental. Quem tem 80 anos não foi acostumado com fio dental. Fio dental é uma coisa recente, né? As pessoas perdiam muitos dentes também. Tinha espaços, tinha falha e tal. Então, eu me propus a dar muita atenção a essa questão da higiene oral e passei a levar minha mãe, e ela não aceitava que ninguém escovasse os dentes. Aliás, teve uma coisa interessante. Eu não achava a prótese dela. E aí liguei no dentista, que eu sabia que atendia, e disseram, a dona Norma fez implantes e não voltou para buscar a prótese adaptada aos implantes. E a gente descobriu que ela estava com um hálito horrível, porque ela não escovava mais dente. Então, a partir desse momento, eu comecei a levar muito frequentemente, durante muitos anos, toda semana ao dentista, para ajudar na higiene. E aí, um dos fatores de contratação do cuidador é o cuidador que ela aceitava fazer higiene. E aí, a gente usou fio dental e tal. Aliás, foi a questão de dente, de infecção e tal, que a levou a óbito, mas foi muito cuidar dessa higiene. Mas a gente, enquanto cuidador, eu confesso que quando eu estava sozinha, eu fiquei várias vezes sozinha, meses sozinha, o mais desafiador era a higiene. Às vezes eu olhava a comida e falava, meu Deus, vai ser difícil limpar isso. Pedaços de pão, coisas que têm fibra, né? É um desafio. Mas isso a equipe tem que ter todos esses... Tem que ter esse suporte. Tem que ter. Por isso que a gente, quando fala da demência, a gente fala de um contexto que envolve muitos profissionais, né? A gente precisa, de fato, que o dentista acompanhe esse paciente, porque vai chegar um momento que ele que ele perde essa autonomia de realizar a higiene pessoal e vai debilitando mesmo, vai formando ali mais tártaro e caminho para cárie. Isso, de fato, provoca dor e é um motivo dele não se alimentar bem, né? De recusar, de ter ações, como você falou, que o seu sogro, não era? Seu padrasto, que ficava se batendo ou se sacudindo. Eu já vi casos de pessoas que se mordem. E quando você vai ver, é uma baita de uma cárie, de um problema dentário grave. Então, é muito importante a presença do dentista, com toda certeza, sim, tá? Sim. E esses cuidados da higiene oral, é muito comum a gente entrar na casa e atender os pacientes e a gente encontrar uma boca cheia de comida, com comidas guardadas lá do almoço, ou lá do café da manhã, entendeu?
e já está horas ali na boca. Então, é um papel também da fonoaudiologia orientar essa higiene oral. Porque, às vezes, o paciente é cadeirante, não tem ali aquela prontidão imediata de já escovar com a escova, a gente orienta, ó, vamos pegar, botar uma luva ou uma gaze e passar aqui, ó, na região da gengiva, até lá no fundo, e remover esse resíduo, essa quantidade de alimento que para ali, né? Então, pelo menos isso tem que ser feito, porque isso, até com isso, o paciente pode engasgar depois que dorme. Adormece, aquele resíduo ali cai, desprende, ele pode engasgar com isso também, tá? Sim. Até uma questão importante que vocês falaram, né, sobre as alterações de comportamento, que são muito frequentes na demência, pelas características da demência, mas a gente precisa avaliar, né, uma pessoa que tem um comportamento tranquilo, como você falou, né, do seu padrasto, não foi isso, Ana? E de repente muda, né? A gente pode ver na rotina de atendimento multiprofissional que, em geral, tem a prescrição de algum remédio, né? Como você falou, para melhorar aquele comportamento, enfim, mas é importante que todo mundo tenha muito claramente que, se mudou o comportamento, será que está acontecendo algum desconforto? Será que está acontecendo alguma situação que não precisa ser necessariamente o dente, né? Pode ser a dificuldade de comunicar alguma situação. Eu já tive pacientes que... eu lembro muito bem de uma senhora que eu atendia que ela queria a cama dela próximo da janela para ver a luz do sol, né, nascendo. E ela não conseguia comunicar isso. E aí a alteração de comportamento dela, ela foi ficando agressiva, e era só mudar a cama, né? Porque a filha chegou, quis dispor todos os, né, trocar os móveis, enfim. Esse é um outro tema para um outro momento, mas para a gente entender a importância mesmo de observar, né, que comportamento diferente pode ter alguma justificativa importante na rotina da pessoa, né? Então, queria acrescentar uma coisa. Oi? Queria acrescentar uma coisa sobre observar. Sim. Eu tive mais de 15 anos de contratação de cuidadores, de ser cuidadora, e eu comecei no tempo do Outlook e agora a gente está no tempo do WhatsApp. E a coisa que eu mais vejo é, mesmo cuidador familiar ou cuidador profissional, dando comida assim, ó, no telefone, ou digitando, ou sem olhar. Então, assim, eu sempre faço assim, vou te dar comida na boca, para o profissional, para você ver como é desagradável alimentar outro, ser alimentado. Porque você não consegue medir a quantidade que vai na colher, a colher machuca. Eu compro muitas colheres de bebê de silicone, porque às vezes a colher machuca a boca, a pele já é uma pele mais frágilzinha e tal. A porção pequenininha, esperar mastigar, não botar aqui, botar lá no meio da língua, né? Que vocês podem falar por quê, que a gente tem que botar mais para dentro. Então, assim, a atenção não é só por causa do engasgo, é até pelo respeito ao paciente. Porque a gente não alimenta bebê assim, né? Olhando para o lado. Apesar do idoso, do iniciado, não ser um bebê, tem comportamentos nossos, tem que ser com atenção que a gente dá um bebê. Porque ele ainda não sabe mastigar, e o outro desaprendeu mastigar. Ele não sabe tirar o alimento com a língua, ele não sabe dizer está quente. Eu já demiti, pedi para não mandarem mais uma profissional ótima, mas ela dava comida quente para minha mãe. Quer dizer, eu impedi de queimar mesmo. Se esse paciente comer um alimento quente a ponto de queimar, ele não vai mais querer aquele tipo de alimento. Não é só o efeito imediato, é a memória que ele fica. Apesar dele não ter memória, ele tem uma sensação de que a comida pode ser ruim. Ou a comida sem sal, ou a comida sem gosto. E aí eu queria falar, que vocês explicassem tecnicamente, a questão do olfato no paladar. Eu resgatei as comidas da infância da minha mãe. Então, tinha uma época que ela só comia camarão. Ela não comia nada. A única proteína que ela aceitava era camarão. Moqueca, vatapá, comidas baianas como ela. E o café da manhã tinha que ter canela, porque vinha fazendo parte o cheiro da canela, o cheiro do pão torradinho do jeito que ela queria, o cheiro da moqueca, a forma era importante, mas também porque o olfato anuncia a comida antes.
E aí, uma brincadeira que eu fiz, eu trouxe de São Paulo uma coisa que quase não se usa mais em restaurante, chama clote. Isso aqui você tampa o prato. E aí era uma brincadeira. O que será que tem para o jantar? O que será que tem para o almoço? E ela mesma levantava e dizia, acho que tem uma coisa gostosa aí. Acho que tem uma surpresa. Então, vinha esse lúdico. Na hora que destampa, vem o aroma da comida e já começa, eu acho que o processo de alimentação já começa aí, né? Vocês podiam falar um pouquinho sobre isso, porque ninguém merece comer um prato de plástico e uma sopa de beterraba, ou tudo verde ou tudo marrom. A minha mãe foi cuidadora do marido e ela impediu que dessem, quando a cuidadora bateu tudo e ficou aquela coisa marrom, ela disse assim, ele não é cachorro para comer essa pasta. E aí ela foi, bateu um por um os alimentos e botou a cenourinha, o pirê, o feijão, e ela fazia desenhos, que ele era artista plástico, ela fazia desenhos na comida. Então, eu fui uma boa cuidadora porque eu tive esse aprendizado com uma boa cuidadora, que é o respeito àquela pessoa que não é mais a pessoa que a gente conheceu, e que é uma pessoa que depende da gente para tudo, né? Antes de passar a palavra para Manu, eu queria só lembrar, né, que a palavra comemorar, né, tem a ver, toda comemoração, toda celebração que a gente faz é com alimento, né? A comida é muito mais do que nutrir o nosso corpo, né? A comida é vínculo, a comida é prazer, né? A comida é amor. Então, realmente, isso que a Ana falou é muito importante, muito importante. Eu queria até juntar aqui um comentário da Brenda Hoffman, que colocou no chat antes de passar a palavra a Manu. Ela falou que o avô dela está no estágio inicial de Alzheimer, mas ele tem comido, né, em termos de frequência de refeições, cada vez menos. Isso preocupa bastante ela. Ela pediu até para a Ana também falar um pouco como foi esse acompanhamento, né, de ter que insistir, enfim, né? Deixa eu ler aqui. Como foi esse acompanhamento de saber o momento de ter uma postura mais firme por acumular tanto tempo sem comer, principalmente refeições. Quando é lanche, ele aceita com mais facilidade. Estamos percebendo que está começando a causar desconforto no estômago, pois ele mostra sinais de azia quando come, tá? Uhum. Sim. Eu posso começar a falar. Respondendo a essa pergunta qual é o nome da pessoa? Da Brenda Hoffman. Brenda, isso. Então, Brenda, é interessante a gente também perceber como é que está esse ambiente da alimentação, que logo no começo a gente falou muito da questão do ruído, da poluição visual, ou de ter muito movimento, né? E a gente vê se essa questão da atenção, da distração, tá tirando o foco dele para se alimentar. Então, a gente tem que tentar entender isso, esse ambiente, tá? E se já existe, de repente, alguma dificuldade também de algumas consistências, tá? Porque, assim, geralmente os lanches, eles costumam ser mais fáceis e rápidos, porque são consistências mais mole, por exemplo, o pão, a fruta, o iogurte, o mingau, é mais mole, é mais fácil de mastigar e leva menos tempo para comer. Já as refeições do almoço ou do jantar, se a do almoço é igual a do jantar, você já costuma ter vários itens de consistências e texturas variadas, tá? Então, isso pode ser uma das causas. E a gente tentar identificar que adaptações a gente pode proporcionar para essa refeição ficar mais prazerosa e mais rápida e mais focada, né? Então, a gente tem que ver se, de repente, se misturar a carne cortada em pedaços menores, misturadinha um pouquinho ali no meio do arroz, ou se a gente também acrescentar consistências como purê, além do arroz e do feijão, um purê de legumes, né? Então, isso aí também ajuda. É entender se a consistência está atrapalhando, tá? É a gente entender esse ambiente físico que ele está comendo, e se ele já não está precisando de auxílio durante a oferta, porque às vezes já está, né? Se perde, olha outra coisa, mexe em outra coisa, se distrai, não dá aquela continuidade do ritmo, da sequência das garfadas, das colheradas.
Então, às vezes, o cuidador precisa sentar-se ao lado dele, segurar uma colher também, e junto com ele ir auxiliando nessa oferta. Uma hora ele dá, outra hora o cuidador dá, outra hora o cuidador ajuda com a faca empurrando a comida para dentro da colher. Então, a gente teria que identificar aonde está a dificuldade, você entende, Bruna? Porque são vários aspectos que a gente tem que considerar. Né? Então, quer falar alguma coisa também? Eu vou passar a palavra, que eu fiquei com água na boca quando você falou. Eu fiquei com água na boca quando você falou do colorido. Olha, alguém aí que eu não percebi o nome, mas falou que adotou uma coisa que eu adotei também. Tem um prato para bebê que tem ventosa. Tem vários pratos hoje com ventosa. Porque o prato virar, o prato arrastar, tudo isso dificulta se alimentar. Eu também adotei esse prato com ventosa, que você põe água quente e fica fechado, não vai queimar a pessoa. Mas a comida, o alimento, a refeição mais demorada acaba também ficando sem graça, porque é gelada. Quando eu vinha de São Paulo, eu acompanhava as coisas para ver como é que estava. E eu me dei conta que os pratos da casa da minha mãe eram desse tamanho. A comida ficava perdida naquele prato. Quando ela pegava com o talher, a comida andava, ia para longe. Então, era muito sofrida essa refeição grande, longa. E por isso os lanches também, a gente lancha muito com coisa de pegar com a mão, de espetar e tal. Então, uma coisa que eu fiz e que ensino para muita gente, eu passei a usar vasilhinhas bem pequenininhas. Então, por exemplo, eu punha aqui um tomatinho cereja, aqui eu punha um franguinho, aqui eu punha as coisas assim moles, eu punha num maiorzinho. E aí, o que ela podia pegar com a mão, ela pegava com a mão. Isso facilitava bastante, porque tinha a coisa do prazer e a gente ajudava com o que era difícil. Outra coisa que eu aprendi, eu tentava interpretar que linguagem era aquela. Às vezes ela recusava a comida que estava suja de feijão. Porque às vezes a comida fica suja. Então, por isso que eu também usei. E minha neta de 2 anos agora tem a mesma coisa. Ela não gosta de comida suja. Ela come tudo separadinho. Então, assim, pratos assim, ó, brancos, porque ela ficava muito tempo tentando tirar o desenho do prato. Então, às vezes, eu via que ela ficava assim, ó. Aí eu comecei a usar prato branco, assim, mais fundinho. Eu li há uns 2 anos que uma menina, não lembro que país, que era designer, cuja avó teve Alzheimer, desenvolveu uma linha de louça para pessoas com Alzheimer, que é uma colher que tem uma empunhadura melhor, que é um prato que tem uma bordinha para a comida não fugir, que é uma caneca com 2 alças. Então, assim, coisas que, como eu falei, eu me dediquei a ter todos os sentidos, o tato, o paladar, o olfato, comida gostosa, e coisas assim. Eu trazia aqueles guardanapos coloridos, importados, que quase não tinha aqui, mas ela não queria usar o guardanapo porque era muito bonito. Aí eu passei para o guardanapo branco. Para estimular, eu passei a ter jogos americanos bem bonitinhos, sim, olha, coloridinhos. Esse aqui era dela, inclusive. Caiu um aqui. De bichinho, porque isso tudo era um assunto, né? Olha que bonitinho, a joaninha, a formiguinha, a florzinha. E os copinhos, eu passei. Esse aqui era dos maiores. Eu usava copinhos bem pequenininhos, coloridos, quando ela não queria alguma coisa. Então, um gole de água azul, um gole de água verde, um gole de água rosa. E a gente fazia muito brinde, a cuidadora, eu, quem tivesse, para tomar água, para tomar líquido. E picolé de tudo. Até tem um negócio que um aparelho que eu recomendo a muita gente, que chama-se Yonana. Mas pode fazer no liquidificador. Você congela as frutas e coloca nele. E ele vai saindo congelado. Fica um sorvete feito na hora, você tem ali a fruta, né, a frutose, você tem o sabor. E você, às vezes, até vê fazer o sorvete. É legal. Outra coisa que eu também adotei, eu comprava uma coleção da Palmirinha, de revista, com foto, e botava para ela escolher. Então, ela dizia, o que nós vamos comer hoje? Aí ela ia, eu quero esse. Às vezes, tinha nada a ver, era macarrão com farofa, mas eu fazia. Então, começava o processo da alimentação, às vezes botava na cozinha do meu lado para ver o que a gente ia fazer, dava para cheirar o gengibre.
cheirar o tempero, cheirar o coentro. E um outro macete, aí foi na questão nutricional, eu tinha parceiras nutricionistas, fono e tal, tive essa sorte. Eu aprendi a fazer na cozinha profissional aquele caldo que a gente faz para a cozinha francesa. Então, era o caldo de peixe e o caldo de carne, que é uma coisa muito substanciosa, porque pega o colágeno dos ossos. Já dei oficina assim que eu ensinei a fazer esses caldos. E aí eu cozinhava, congelava em potinhos, então eu cozinhava a quinoa, o arroz, o macarrão, os legumes no caldo. Então já ia proteína junto. Então, assim, quando alguém diz que não quer comer, eu sou chatésima para comer também. Eu não como qualquer coisa, não. Então, às vezes, a pessoa não quer comer, mas com televisão, com barulho, mal sentada, com o cuidador ou familiar impaciente, com uma comida sem graça, porque aí vem o médico que tira o sal, vem o médico que tira o açúcar, vem o outro. No fim, não sobra nada, né? E eu acho que se a gente puder manter esse prazer da alimentação, como a Juliana disse, que é uma questão social, uma questão afetiva, uma questão de saúde, fica mais leve esse trabalho de cuidar. Alguém também falou, sim, olhar a questão, né, como é que está essa boca, se está funcional, se não está, mas respeitar essa pessoa, que ainda é uma pessoa ali, não é um paciente, né? É uma pessoa que está com doença. Então, quando a gente está, a doutor Otávio teve essa experiência aí de paciente, quando a gente está no hospital e é paciente, e dão coisas horríveis, olha que coisa mais chata, comida de hospital. É um saco comida de hospital, não tem quem tem apetite para comida de hospital. E quando você tem que tomar coisas que você não gosta, que você não escolheu, é muito chato. Então, quanto mais você puder envolver a pessoa nesse processo de escolha, já vai tendo uma possibilidade de que a pessoa se alimente melhor. Um conselho que eu sempre dou, tira a televisão da refeição, por favor. Se for possível, tira a televisão da refeição. Música calminha, uma conversa calma, ou conversa nenhuma. Eu cheguei a botar uma época, eu tinha um amigo artista plástico, e ele fez um trabalho que ficava na frente da minha mãe, na mesa. Então, ela olhava para coisas bonitas. Às vezes eu botava um brinquedinho, uma coisa para dar atenção, porque se ela parasse, porque para, né? Às vezes a pessoa para, você não sabe onde ela está. Aí eu dizia, olha, que bonitinha, pum, e aí voltava a comer. Às vezes precisa de um toque na mão, né? Tá com a colher e para, você dá um toquezinho na mão e a pessoa volta. Então, esses foram alguns das minhas descobertas nessa coisa de fazer a mamãe comer. E são dicas importantíssimas assim em relação a esse auxílio, esse manejo da oferta de uma forma muito respeitosa mesmo, porque é muito comum assim, o idoso vai ficando mais dependente e alguns deles moram com os familiares, moram com o neto, com a sogra, com a nora, e aí aquela secretária que antes fazia a dieta toda voltada para aquele núcleo familiar, né? Agora precisa também adaptar o cardápio aos gostos e preferências dessa pessoa que está habitando esse novo lar agora, né? Então, às vezes é comum eu escutava assim, ela come o que a gente come, mas ela não deveria comer o que ela gosta de comer, né? Eu sei que às vezes isso dá mais trabalho, né? Porque às vezes você faz uma comida para todo mundo da casa e para o paciente tem que ser diferente, porque às vezes precisa ser diferente. Então, a gente tem que pesar aí essa condição também de ter esse olhar focado para o nosso paciente, de tentar priorizar ele também nessas preferências, tá? Porque isso vai repercutir na aceitação. Se ele nunca gostou de temperos do tipo alho e, de repente, essa comida vem carregada de alho, ele possivelmente pode recusar e não gostar da comida, né? E toda essa atenção que você descreveu, de dar toques na mão, de sentar do lado, de descrever a comida, dizer, olha, agora você vai comer aqui um bobó de camarão, olha que cheiro bom, olha que cor, como está colorido, né? Descrever o cheiro, o olfato, a cor, da vida através das suas palavras do alimento. Isso ajuda a ele a focar a atenção dele, porque você está fazendo estimulação auditiva, visual, estimulação olfativa pelo simples fato do alimento estar lá com aquela fragrância,
e você recordando auditivamente o que é cada alimento. Tá? Então, é perfeito esse tipo de prontidão, de ajuda do cuidador familiar ou profissional, de estar com a atenção totalmente voltada para o seu paciente, tendo todo esse cuidado, tá? E de sempre, quando a colher vir para a boca, se o cuidador está lateral, sentado do lado, não pode fazer assim. Ele tem que ir frontal, né? Porque senão ele fica comendo com a comida para o lado, ou o paciente fica virando a comida para comer. Ou se o cuidador fica em pé, às vezes ele levanta a cabeça para pegar na colher. Então, o ideal é que o cuidador que está auxiliando na oferta esteja no mesmo nível dele, sentado do lado, tá? Então, essa é uma dica importante. Maravilha. Ju, eu acho que tem algumas perguntas aí que eu acho que a gente não respondeu e que seria interessante comentar. Acho que, só para agregar um pouquinho, acho que a gente tem um profissional que pode trazer bastante, né, conhecimento aí nesses ajustes da alimentação, que é o terapeuta ocupacional, né? Nem todo mundo tem essa habilidade sua, Ana, sabe? Eu acho que se eu fosse cuidadora, não teria toda essa criatividade, toda essa riqueza, né? E aí a equipe multidisciplinar, né, pode contar com profissionais que nos ajudam a pensar, né, o que pode ser benéfico para aquela pessoa. O terapeuta ocupacional na equipe junto com a gente, né, da fonoaudiologia, enfim, pode ajudar muito, né? E aí, assim, eu acho que a gente tem um comentário da Sheila agradecendo a Ana, né, pela sua experiência, né, por compartilhar. Quem falou da ventosa é a sua xará, Ana Lúcia. E tem uma pergunta da Casey, que ela pergunta em relação à higiene oral, se pode ser usado após a escovação enxaguante, que frequência pode usar. Eu só vou pedir para vocês responderem isso, se possível, em 3 minutos, para a gente já passar para a última parte, porque a gente já vai, né, chegando a um momento assim de fechamento, tá bom? Uhum. Olha, o enxaguante, a gente tem que tomar um certo cuidado se ele está tendo a atenção de fazer o bochecho e cuspir, tá? Se ele ainda tiver esse movimento automatizado espontaneamente, mantém. Mas se ele já estiver engolindo, aí é o momento de parar de fazer uso do enxaguante, tá? Porque aí ele vai engolir e é uma substância que não se deve engolir, isso faz mal e ele pode se engasgar. Ou se começa a ter engasgos mais frequentes com líquidos, de uma forma geral, e a família já está fazendo uso do espessante para deixar a água mais grossinha, o enxaguante também tem que tomar um cuidado, porque ele pode não conseguir controlar tão bem na boca e engasgar, tá? Às vezes ele não quer nem engolir, mas ele não consegue segurar o líquido na boca, que requer um movimento, uma habilidade grande, e se engasgar, tá? Tá certo. Então, eu queria agora passar, né, para a última parte, para a gente conversar um pouquinho sobre a fase mais avançada da demência em relação à alimentação, né? Até a Ana Lúcia escreveu agora que a mãe dela fez um exame com raio-x que mostra como acontece a deglutição, é um exame de uma rotina que a gente da fonoaudiologia tem, né, que chama videofluoroscopia, videodeglutograma, enfim, e aí vai mostrando quais são as dificuldades, né? E queria perguntar para vocês aí nesse caminhar, né, da demência mais avançada, a questão, né, se a pessoa fica com dificuldade de comer pela boca, se tem, né, como que a gente pode pensar, né, que condutas tomar, como é que foi a experiência sua, Ana, né? A gente, né, muitas equipes elas falam em uso de sonda, né, ou gastrostomia, se vocês puderem explicar um pouquinho, tá bom? Obrigada. Certo. Quer falar, Ana, primeiro? Não, porque eu não sou profissional da área e minha mãe conseguiu não ter que usar a gastro, né? Tá. Eu, enquanto integrante da Abras, a gente às vezes conversa sobre isso e resiste, mas, né? Porque eu não gostaria de perder
essa possibilidade da alimentação oral. Agora, tem casos que é necessário realmente, e aí tem muitos, né? Tem alguns ganhos, mas tem estudos aí que a gente fala que o Dr. Otávio se refere nas palestras, que para o paciente com demência não houve um significativo aproveitamento, porque isso é uma parte técnica que eu não domino. Acho que a Manu é que tem que falar. Quem é que determina quando usar, quando adotar esses procedimentos de sonda e tal? Vou comentar. Bom, quando a gente chega numa fase avançada da demência, que geralmente nós estamos numa fase também da dificuldade de deglutir, que com uma disfagia mais grave, tá? A gente vai encontrar aquelas situações em que a pessoa segura o alimento na boca por muito tempo, ou cospe o alimento, e às vezes até de ter determinados engasgos, incoordenações, e que essa oferta fica muito demorada, muito difícil. Quando chega esse momento, geralmente a expectativa de alguns médicos ou da família é saber se a gente deve suspender a dieta oral ou indicar uma via artificial de alimentação. Esse é um momento muito delicado, porque a gente não pode já de imediato pensar em suspender ou indicar uma via alternativa, tá? O caminho sempre é de tentar ações terapêuticas que a gente consiga o máximo de resposta funcional desse paciente, tá? Principalmente os casos de famílias que não tiveram acompanhamento de fono, chegaram na fase avançada da doença sem acompanhamento da fono, e a fono inicia lá a sua abordagem, e a gente tem que encontrar caminhos possíveis para tentar resgatar ainda essa resposta mecânica de engolir. Então, é possível ações terapêuticas que são estímulos intraorais que a gente faz com a colher, com o dedo, com gelo. Às vezes o paciente está lá com a comida segurando na boca, mas se você bota um pedacinho de fruta cítrica, um kiwi, uma banana, ele começa a fazer um movimento de amassamento e engole aquela papa e engole a banana, tá? Então, assim, a gente precisa fazer tentativas de repente, oferecer um suco espessado, bem saborizado, de limão ou maracujá, e intercalar a oferta com o suco espessado e a comida que já deve estar mais pastosa, tá? Porque quando vai chegando nessa fase mais avançada, alguns, de fato, não conseguem mais lidar com grãos do tipo arroz, a carne moída, e alguns ajustes de consistências específicas precisam ser feitas. Mas, assim, para a família que não entende, ela vê aquela boca segurando, acha que é o fim, acha que não tem mais solução para nada. E é isso que eu quero mostrar para todos vocês, que não devemos pensar dessa forma. A gente tem que chamar um profissional, um fonoaudiólogo que entende da demência, que entende da disfagia, para poder avaliar esse contexto e tentar todas as abordagens terapêuticas sensoriais olfativas de consistência para ver que resposta esse paciente dá, tá? Caso não dê nenhuma resposta efetiva de deglutições ou dê minimamente, nós temos que avaliar em que fase da evolução da demência que esse paciente se encontra. Porque se ele já estiver numa fase muito avançada, do qual ele já não caminha mais, é dependente para todas as atividades da vida diária, da higiene, é dependente para fazer, né, mudança de decúbito, se já não tem mais um contexto de comunicação, né, verbal ativa, ou se expressa algumas poucas palavras ou sons, né, a gente está diante de um caso extremamente avançado da doença. E talvez, nesse momento, uma via de alimentação alternativa não seja mais tão efetivo, porque não vai nutrir o paciente a ponto de prolongar esse tempo de vida. E os estudos estão aí para mostrar que, de fato, não se prolonga, né? Você não consegue nutrir ele mais, e a gente tem aí os efeitos maléficos por conta
de náuseas, vômitos, diarreia, distensão abdominal, o risco desse paciente arrancar essa gastrostomia ou arrancar essa sonda, ter que ficar contido com as mãos amarradas, e essa contenção mecânica é uma violência para esse paciente, para essa pessoa, isso não é qualidade de vida, né? Então, a gente tem que pesar muito essa indicação, esses cuidados, juntamente com a família, juntamente com esse médico, com o médico que acompanha, ter uma conversa muito próxima, acolhedora, para a gente ver em que fase dessa doença ele se encontra. Porque realmente, se já está num processo muito avançado, muito final, não é mais o objetivo a gastrostomia, tá? Aí é a gente tentar dar a quantidade de alimento que ele tolera, na quantidade que ele aceita, na frequência que ele aceita, nos momentos em que ele aceita, assim a gente vai levando, tá? É um assunto muito delicado, né? Muito delicado, que a gente tem que ter muito cuidado ao falar disso, porque quando a gente fala de alimentação é aquilo que vocês falaram. A gente fala de saúde, de cura, né? De emoção, e quando um familiar deixa de ver o seu paciente se alimentando, ele acha que não está cuidando, que não está curando, né? Então, a gente tem que mostrar que, na verdade, não é bem assim, porque esse corpo, naturalmente, ele vai ter um gasto energético muito menor. Então, ele naturalmente, com o processo avançado da doença, ele vai recusando a alimentação, ele vai diminuindo essa aceitação, ele passa a comer menos, e isso naturalmente, fisiologicamente, no desenvolvimento da patologia, é algo natural do processo. E a gente tem que identificar esses sinais, essas respostas, e não violentá-lo com um tubo de alimentação artificial, assim, sabe? Ju, se você quiser completar, que você também fala muito sobre isso, você também pode completar. Então, perfeito, eu assino embaixo do que você falou, Manu. Eu, na realidade, assim, uma questão que a gente faz muito é acordo com a família, né? Seria o ideal que a gente pudesse deixar o acordo da pessoa. Então, por exemplo, eu, Juliana, se eu tiver demência, eu já deixo registrado, né? Se eu quero ou não quero sonda, né? Mas, enfim, a gente, né, a situação, né, muitas vezes não é possível, mas a gente tenta colocar isso junto com a família. Eu já tive situações que os familiares falaram, não, eu prefiro que use sonda, né, até atingir um determinado peso ou para melhorar de uma determinada ferida, uma determinada escara, e aí a gente estabelece um objetivo, né, X junto com a equipe, mas tem outros muitos casos que a família, né, a gente conversa todos os benefícios e os malefícios da alimentação, né, via alternativa, e aí faz todos os ajustes e é altamente gerenciável, né? Então, é uma decisão bastante conjunta e muito individual, né? Com certeza, com certeza. A gente tem que considerar a história da família, o contexto, quem está dando essa comida, quem vai ter condições para fazer essa oferta, né? Tudo isso a gente pesa, a gente considera na balança e é uma decisão muito bem pensada. Perfeito. Então eu estou vendo aqui que está chegando um monte de mensagens. Ana, você quer falar antes de eu ler as mensagens para a gente finalizar? Você me chamou? Isso, você quer falar alguma coisa antes de eu ler as mensagens? Não, Não? pode ir. Tá, joia. Então, a gente está caminhando para o final, né? Antes só de passar a palavra para a gente se despedir, eu vou ler aqui, né? A Casey agradeceu, a rica e frutífera conversa, a Vanessa também,
A Gislaine escreveu que a mãe dela se alimenta com jejum e se mantém eutrófica. Então, é um caso aí da mãe da Gislaine, né, que usa via alternativa de alimentação e está ok, né, segundo a Gislaine. O Messias pergunta: há casos que a gastrostomia traz melhora significativa ao paciente? Eu vou juntar as perguntas todas, tá bom? Que tiverem. Se quiser, eu repito depois. E aí a Sheila pergunta também: em que momento devemos procurar um fonoaudiólogo, né, para a doença de Alzheimer? Aí a gente tem agradecimento da Silvana Fialho, da Janine, da Jaqueline, né, da Sheila. Né? Então, nós temos essas duas perguntas, certo? Em que casos a gastrostomia traz melhora e em que momento devemos procurar um fonoaudiólogo? Olha, o fono, eu acho que é interessante, assim, na fase inicial. Por que inicial? Inicial a partir do momento que se teve o diagnóstico, se ele ainda se encontra na fase inicial, durante aquela anamnese, a interação com o médico, tentar identificar se existe alguma dificuldade nessa organização durante a alimentação. Se já existe uma perda de peso, né? Se já existe uma dificuldade de se concentrar, porque aí o fono pode contribuir com muitas orientações preciosas e auxiliar previamente nesse processo da evolução da doença para você conseguir impedir que avance, né, dificuldades que, de repente, com algumas orientações, você segura por mais tempo essa alimentação oral. Então, eu acho que seria interessante, na fase inicial, a fase moderada, desde que existe já uma dificuldade. E se tem alguma situação que a gastro faz bem, bom, assim, eu tenho um posicionamento de que se ela já estiver numa fase muito avançada da demência, ela não é benéfica, tá? Agora, se ele se encontra numa fase moderada da doença e tem, assim, alterações comportamentais importantíssimas, de, às vezes, uma agitação, de difícil controle medicamentoso, ou um comportamento que varia muito nessa questão psiquiátrica, né? E que é de difícil, que o momento da alimentação é um momento de muito sofrimento, de muita dificuldade, que você olha até para o paciente que não é nem prazeroso para ele. Então, eu considero que essa é uma situação que talvez a gastrostomia seja sim benéfica, porque tranquiliza aquele cuidador que está ali perto, que às vezes já é um idoso, que já não tem tanta condições de fazer essa oferta, e aí sim ele tem condição de ficar bem alimentado, porque ele ainda está ali com o seu estado clínico como todo ainda muito preservado, né? Porém não nada muito colaborativo para a alimentação oral. Então, são casos em que, de repente, a equipe, fono, médico, família, discutem sobre essa possibilidade. Concorda? O que você acha, Ju? Assino embaixo, perfeito. Não tenho nem nada a acrescentar. Maravilha. Muito bem, a gente já vai caminhando para o final, né? Então, eu vou passar a palavra para a Manuela e para a Ana para se despedirem e depois eu vou fechar mostrando 3 figuras, né? Divulgando alguns eventos da gente, tá bom? Por favor, passo a palavra. Então, agradeço essa oportunidade, esse momento, espero ter ajudado a vocês. Pena que o tempo acaba sendo curto, porque a gente tem vontade de falar muito mais, mas fica aí um tira-gosto, né? Para a gente depois propor um encontro maior, podendo abraçar outros assuntos. E agradeço muito a Brás, a nossa família Brás, com Otávio, Messias, a Ju, Ana, né? Todos que estão envolvidos, Camila, que é fisioterapeuta também, a nossa família, agradeço por esse momento. Eu queria agradecer também aí quem se dispôs a nos acompanhar. E uma das coisas que eu aprendi é que a gente não cuida sozinho. Da mesma forma que o Alzheimer ou as demências adoecem toda a família,
por mais competente que você seja, tem até gente aqui, companheiros acompanhando, porque é médica, né, Gislane? A gente precisa de outras pessoas, a gente precisa de um cuidador, a gente precisa do fono. Eu acredito hoje que se eu tivesse entrado com o auxílio de uma fono antes, talvez a minha mãe não tivesse tanto tempo perdido nessa questão da alimentação, porque a gente não sabia que tinha essa desorganização, né? Então, eu fui tateando até que eu adotei o que eu podia fazer, né? Que eu virei a cozinheira, a chefe dela, chefe de cozinha até o fim, mas também eu tive o auxílio de fonos. Uma época, a gente até fez um intensivão, né? 2 vezes por semana, para que ela voltasse com essa estimulação, com o gelo, com a massagem e tal, e eu vi a recuperação. Então, eu falo que eu sou fã de fono, que para mim era uma profissão que estava só ligada à fala. Depois eu aprendi que está muito mais ligada a todas as nossas funções. Obrigada para vocês, boa noite. E foi muito legal a gente ter feito isso com a Braz. Eu sou do Coletivo Filhas da Mãe, que é um grupo que tenta apoiar outras cuidadoras, filhas que acabam assumindo esse papel de serem mães de suas mães. Ô, Ju, só fazer uma observação, só refrisar a importância de que a gente precisa também do nutricionista, tá? Acompanhando, porque a gente sabe que a dieta do idoso com demência, às vezes, é muito pobre em micronutrientes, em vitaminas, em sais minerais, e fica aquela alimentação muito em volta dos carboidratos, né? Mal aproveitada, e isso implica no estado nutricional do paciente. Então, com certeza, a nutricionista é uma parceira nossa e que precisa acompanhar desde a fase inicial também da demência, a terapeuta ocupacional, que trabalha os aspectos cognitivos, linguagem, né, a facilidade do dia a dia, o fisioterapeuta, que tem um papel importantíssimo na questão do equilíbrio, da força. Toda a equipe multi, fazendo cada um o seu trabalho, a gente tem um resultado que cada um aproveita o trabalho do outro na sua terapia. Então, eu reforço a equipe multi em ação aí. Maravilha. E a eficácia, né? Os estudos mostram realmente que o acompanhamento da pessoa com demência, quando é feito por equipe multidisciplinar, é muito mais efetivo, traz muito mais qualidade de vida para a pessoa e para a família, né? Eu só tenho a agradecer, antes de me despedir, né? Eu vou mostrar aqui algumas figuras, bem rápido, gente, só de divulgação, tá? A primeira delas, eu acho, me confirmem se vocês estão vendo. Sim. Sim? A primeira delas é a campanha do coletivo Filhas da Mãe, como a Ana, né, é uma das coordenadoras aí, né? Nós estamos no mês de conscientização, né, voltada à demência. Então, o coletivo Filhas da Mãe, né, que são familiares, muitas filhas de pessoas com Alzheimer, né, fizeram uma campanha para que os cuidadores familiares, enfim, enviem relatos. É um vídeo, né, de até 1 minuto e meio, não é isso, Ana? Desculpa, eu não te ouvi. O vídeo para ser enviado na campanha é até 1 minuto e meio? Isso, nas nossas redes sociais tem o telefone, é um vídeo com o celular na horizontal, de até 2 minutos, contando uma história que você viveu com a pessoa que você cuidou. Pode ser uma história dolorosa, inspiradora, engraçada. E a gente faz uma edição, coloca uma vinheta e compartilha nas nossas redes sociais. É uma oportunidade da gente registrar até 2 minutos e meio. É uma oportunidade da gente registrar essa relação e é terapêutico para quem conta e é terapêutico para quem compartilha, assiste e, né, pode ser. Eu hoje mesmo me emocionei muito com a que eu assisti. Então, nas redes sociais do Filhas da Mãe, se botar Filhas da Mãe no Google, eu acho que a gente já encontra, no Facebook, no Instagram, a gente coloca isso. E eu espero postar no da Braz. Perfeito. Então, eu falei errado. 2 minutos e meio, tá? Até 2 minutos e meio, Perfeito.
Então, eu queria também divulgar, né, o Dr. Otávio Castelo faz o grupo de apoio online agora por causa da pandemia, da Abras DF, né? O Dr. Otávio está aqui com a gente, até parabenizou pela nossa live. Obrigada, Otávio, por estar aqui. E o grupo de apoio é toda terça-feira do mês, né? Toda primeira terça-feira do mês, tá? E por fim, eu quero convidar todos, né? Nós estamos lançando no mês de conscientização da demência uma campanha para vocês se associarem aqui a Abras, né, da Regional do Distrito Federal, ou se você mora em outro estado, né, no estado onde você está, né, aqui no Brasil, porque aí apoia situações, né, como o grupo de apoio, como essas lives e outros projetos que a gente tem muito voltado para a qualidade de vida da pessoa com demência e também da família, né? Não existe qualidade de vida da pessoa com demência sem a família junto, né? Tá bom? Então, deixa eu só interromper meu compartilhamento e me despedir de todos. Muito obrigada. Foi maravilhoso. Eu fiquei Foi ótimo, Ju. Muito bom. Nesse momento. Muito bom. E nós chegamos até 40 participantes. Olha que coisa mais rica. E estamos mantendo esse número. Pouquinha gente saiu. Obrigada, viu, gente? Boa noite. Até a próxima. Boa noite. Tchau, tchau. Até mais.